pastor Fabiano é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste exato momento, ele vai mostrar a dimensão do grande conflito que nós estamos vivendo. Eu aconselho e convido você a ficar até o final da mensagem, porque é importante você saber sobre o assunto. Por isso, não sai do vídeo, fica até o final e acompanha esta mensagem com o pastor Fabiano até o final. E eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Então que Deus te abençoe de forma especial neste exato momento. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Romanos. Romanos. Então nós temos a primeira dimensão do grande conflito, que é externa, uma coisa que acontece para fora. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer do grande conflito. Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 7. Achou aí? Romanos capítulo 7. Vamos ler aqui o verso 23. Acompanhem comigo. Romanos capítulo 7, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo aqui, ele está, se você ler o capítulo 7, ele vai estar dizendo que ele quer fazer alguma coisa, sente o desejo, mas não consegue, há uma guerra interna acontecendo. Essa guerra interna, ela é contra os membros, porque a lei de Deus diz uma coisa, mas o meu corpo, que é nascido em pecado, quer fazer outra coisa. Então nós temos um grande conflito externo, e aqui nós temos um grande conflito interno, irmãos. Todo mundo aqui tem uma tentação, não tem? Tem uns que quer comer doce demais. Tem uns que quer brincar demais. Tem uns que quer falar demais. Tem uns que... Todo mundo tem uma tentação. Porque todos nós somos pecadores. Carecemos da graça do Senhor Jesus. E Paulo, o apóstolo, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele fala o quê? Ele diz, há uma guerra dentro de mim. Os meus membros, eles estão guerreando contra o quê? Contra a lei de Deus. E ele vai falar mais, ele vai falar da guerra entre o Espírito e a carne. O Espírito de Deus quer nos levar a fazer a vontade de Deus. Mas a nossa carne, ela deseja fazer a sua própria vontade. Isso é uma guerra. Então veja, o grande conflito ele não acontece só lá fora. Ele acontece dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Na verdade, Satanás hoje ele batalha pela nossa mente, porque quando ele controla a nossa mente, ele controla toda a nossa vida. O que vamos fazer, nossos desejos, nossos planos, para onde nós vamos, com quem nós vamos, o que ouvimos, tudo que nós fazemos, vem da onde? Da nossa mente. E veja, a Bíblia ensina que nosso corpo, nossa mente, é tudo nascido em pecado. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, ele traz a graça de Deus para a nossa vida. E através dela, nós ganhamos forças, irmãos, para superar, transpassar as barreiras, vencer os desafios. E assim nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, amém? É assim que Jesus trabalha. Então veja, existe um grande conflito externo, existe um grande conflito interno. E a Bíblia também vai apresentar, se a gente andar um pouquinho, lá em Apocalipse capítulo 6, a gente vai encontrar o grande conflito, ou o final do grande conflito escatológico. Ou seja, uma guerra, uma batalha, em que os ímpios perseguirão quem? Os salvos. Os salvos serão perseguidos. E eles serão caçados, porque permaneceram firmes na palavra de Deus. Então veja,
eu só mostrei 3 textos aqui, para a gente entender que o grande conflito ele é real. Talvez na sua vida você não tenha tanto impacto com essa batalha espiritual que está acontecendo. Mas existem pessoas que sofrem um pouco mais, porque elas estão lidando frente a frente com isso. Mas veja, todos nós estamos envolvidos no grande conflito. Se você não está envolvido no grande conflito, muito no externo, dentro de você há um grande conflito, assim como em mim. Então é isso, Fabiano. Então a gente faz parte do grande conflito, por dentro e por fora. É isso? É isso. E agora, como que a gente faz para se manter firme, permanecer ao lado de Deus, dentro do grande conflito? Bom, como que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa da palavra de Deus? A gente vai na Bíblia, normalmente a gente encontra algo que Deus quer nos revelar em oração, com o Espírito Santo, e a gente aplica isso à nossa vida. Não é isso? E é isso que nós vamos fazer. O povo de Israel passou por muitas guerras. Lutou muitas vezes, Davi venceu muitas vezes também, vários reis. Então nós temos inúmeras batalhas dentro da Bíblia. Mas um momento especial me chama a atenção, que é o chamado e a trajetória do profeta Ageu. Ele enfrentou muitas dificuldades na reconstrução, que Deus havia dado a ele a responsabilidade de motivar, de incentivar, de encorajar o povo. E ele foi levantado para ajudar o povo, um profeta do Senhor. E dentro da trajetória dele, nós encontramos alguns conselhos preciosos para mim e para você, para que a gente possa sobreviver ao grande conflito. Vamos abrir lá? Abra sua Bíblia no livro de Ageu. É um livrinho curto, 2 capítulos, aproximadamente 1877 palavras, e de 2.000 a 3.000 letras. Ele tem aproximadamente 76 versículos, é um livro pequeno. O profeta Ageu é um profeta pós-exílico, ou seja, ele viveu depois do exílio babilônico. Na verdade, Malaquias, Zacarias e Ageu são profetas que viveram para reconstruir aquilo que foi destruído por Nabucodonosor. Esses 3 profetas tinham essa missão de reconstruir. Mas Ageu tinha uma missão especial, porque ele foi inspirado pelo povo a não cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Mas ele foi um dos profetas que obteve êxito, ou seja, ele teve sucesso. Ele foi lá, falou para o povo o que Deus queria e Deus ouviu. Em vista dos outros profetas que tem na Bíblia, Isaías, Jeremias, a maioria dos profetas, eles iam e pregavam e o povo se arrependia? Sim ou não? Não. Mas o profeta Ageu, ele pregou e o povo ouviu. E sabe, Ageu significa Hagai, que significa nascido em dia festivo. Então, era para ser um momento de festa. Mas Ageu teve muitas dificuldades. Bom, o ministério de Ageu, a gente entende que foi um período, na época da história, do ano 520. Ali ele teve um período de 15 semanas, ao qual ele fez toda essa pregação, ajudou o povo, motivou o povo e encorajou o povo. Bom, a mensagem central de Ageu é que o povo colocasse Deus em primeiro lugar. Mas há outras lições que eu queria tirar com vocês desse precioso livro da Bíblia. A primeira delas eu queria tirar com você lá em Ageu capítulo 2, verso 22. Para ficar bem simples, Ageu, o povo veio de Babilônia. A história diz, alguns cálculos, que é 50.000 famílias. Nem todos quiseram voltar, você sabe disso. Teve 3 voltas. Mas quando essas pessoas voltaram, elas acabaram deixando Deus de lado. E Deus levantou Ageu e falou, olha, vamos voltar, voltem-se para o Senhor. E esse povo volta-se para o Senhor. Então, resumidamente é isso. E, lógico, ele enfatiza muitas verdades.
Mas eu queria tirar apenas com você aqui algumas lições para a gente poder sobreviver ao grande conflito. A primeira delas está aqui. Ageu, capítulo 2, no verso 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então veja, o livro de Ageu aqui, ele mostra que Deus estava dando uma mensagem, primeiramente, a Zorobabel, aos líderes do povo, mas como um todo para o povo de Israel. Por quê? O povo, naquela época, segundo a Bíblia, segundo Neemias, diz que eles construíam o templo com uma pá na mão e com uma espada ou com a lança na outra. Então eles tinham que reconstruir e lutar pela própria vida. Eles estavam no meio do grande conflito. E a Bíblia diz aqui que Deus manda uma mensagem para o povo. Por quê? Porque o povo estava temendo os seus inimigos, muito mais do que o próprio Deus. E Deus fala, não tenham medo, eu vou destruir o cavalo, vou destruir eles, e um vai matar o outro pela própria espada. Deus está dando uma mensagem para eles. E sabe, o que você mais teme na sua vida? Segundo a palavra de Deus, não é as pessoas que nós devemos temer, mas é aquele que dá e pode tirar a vida. A pessoa mais importante do universo, aquela que mais nós devemos temer, é aquele que tem todo o poder. E não é temer de medo, mas é um temer especial, porque nós estamos falando do Senhor, o Senhor dos exércitos, o dono de tudo e de todos, aquele que criou, aquele que salvou, aquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor. Temer a Deus sobre todas as coisas, é isso que ele está dizendo aqui para o povo. E isso é uma lição para mim e para você dentro do grande conflito. Em vista dos desafios, das tribulações, dos problemas que nós teremos e enfrentaremos nesse mundo, vivendo no grande conflito, nós devemos temer a quem? O Senhor. Porque Ele tem o poder. Ele é o nosso Deus. E Ele é o nosso Salvador. Uma segunda lição que eu quero tirar com você aqui, do livro de Ageu. Nós encontramos no capítulo 1. Capítulo 1, no verso 9. Leia comigo. Capítulo 1, verso 9. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha que coisa forte. O povo tinha ido para lá para quê, irmãos? Para construir o quê? Ou reconstruir? O templo, a cidade, toda aquela reconstrução que precisava ser feita. E eles chegaram lá e começaram os desafios, a perseguição, as coisas estavam difíceis. E eles começaram a construir casas para eles mesmos. Só que quando eles começaram a construir casa para eles mesmos, ou seja, estavam fincando ali, se estabelecendo, o que acontece? As coisas não estavam dando certo. Você viu o que ele falou aqui? Eles plantam, não dá certo. Não prospera. E Deus ainda faz a pergunta, por quê? Por que as coisas não dão certo na minha vida? E ele responde, o próprio Deus responde. Porque vocês deixaram a minha casa em ruínas e começaram a fazer a de vocês. O povo deixou de fazer o que era a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Você tem priorizado Deus na sua vida? Ou tem priorizado as suas coisas? Essa é outra lição que eu tiro do livro de Ageu. No dia a dia, irmãos, a gente corre, anda, estuda, trabalha, e a gente é fortemente tentado ao quê? Deixar Deus
em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, menos em primeiro lugar. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor pregar. E esse pastor, ele começou a contar uma história, dizendo que ele acordava todos os dias, fazia 20 anos. E todo dia que ele acordava, ele bebia um copo d'água. E depois que ele bebia o copo d'água, ele ia orar e estudar a Bíblia. E ele mesmo começou a se perguntar: qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Ó a pergunta, qual é a primeira coisa? Beber água. Aí ele pensou assim: Deus está em primeiro quando eu acordo? Não. Primeiro é beber água. E ele tomou uma decisão: a partir de amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Não importa se o celular tocar, não importa se eu estiver com pressa, eu vou orar. Em que lugar Deus está na sua vida? Em primeiro? Em segundo? Depois da água? Depois de escovar o dente? Irmãos, são coisas simples e fúteis. Mas veja, são com pequenas coisas que a gente constrói um todo que mostra aonde está Deus na nossa vida. Então, pense comigo. Deus está em primeiro lugar na sua vida? De verdade? Se não está, meu irmão, comece a colocá-lo hoje. Comece hoje. Fale: Senhor, eu não consegui colocar o Senhor até hoje, em primeiro mesmo, mas eu vou colocar, pelo sangue de Jesus, amém? Então veja, o povo não colocou. E o profeta Ageu vai lá e alerta o povo: coloque Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa segunda lição. Uma terceira lição que a gente tira também. Vamos lá, capítulo 2, Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, verso 13. Ageu capítulo 2, verso 13. Então, acompanhe comigo. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em uma dessas coisas, ficará imunda? Responderam o sacerdote: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: se assim é este povo, e assim esta nação, perante mim, diz o Senhor, assim é todas as obras de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que o povo estava fazendo? O povo ouviu a primeira mensagem e começou a fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, até construir, meio que empurrando com a barriga e etc. Só que as coisas ainda não estavam dando certo. E o povo começou a questionar a Deus: por que nós não estamos sendo abençoados? Por que não estamos prosperando? Por que não está dando certo as coisas? Por que está acontecendo isso? E Deus fala para eles: vão lá e perguntem ao sacerdote, através de Ageu. Por que o sacerdote? O sacerdote era quem? Era o líder espiritual do povo. Então, se eles quisessem saber qualquer coisa da lei, de Deus, sabe, alguma coisa assim, eles iam perguntar para quem? Para o sacerdote. E ele perguntou: se alguma coisa imunda, daí ele fala: se tocar nisso vai tornar imundo? Vai. Assim é este povo. Eles oferecem as coisas para mim, achando que fica santo. Mas não fica santo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Eles são pecadores. Eles são imundos, oferecendo coisas imundas. Sabe por que Deus falou isso? Deus falou isso porque o povo estava adorando a Deus de maneira errada, pelo motivo errado. Qual é o motivo pelo qual você adora a Deus? Você adora a Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar? Você adora a Deus porque Ele pode te abençoar? Você adora a Deus porque Ele pode te dar o que você quiser, porque Ele é Deus Todo-Poderoso? Nós adoramos a Deus, sabe por quê? Por quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Deus Criador e Salvador. Só por quem Ele é, Ele merece a adoração. E agora, nos salvando, como diz em Apocalipse, Ele é também nosso Deus Salvador.
Então adoramos a Deus por causa disso. Se você tem adorado a Deus por outro motivo, talvez você tenha adorado a Deus de maneira errada. E você quer cobrar de Deus. Eu estou adorando a Deus. Eu estou oferecendo sacrifícios. Eu estou fazendo. Mas Deus diz, não, mas você é impuro. O que você oferece para mim também é impuro. Deus estava dando um puxão de orelha no povo, irmãos. Nós temos que fazer essa reflexão. Qual é o real motivo pelo qual eu adoro a Deus? Devo adorar a Deus porque Ele é o Senhor. E o resultado dessa adoração, o resultado dessa comunhão, o resultado desse relacionamento com Jesus, resultará em bênçãos sem medidas para mim e para você, amém? É isso que a Bíblia fala. E nós não buscamos a bênção, nós buscamos o Senhor. E o Senhor nos abençoa. Então devemos adorar a Deus pelo motivo correto, pelo motivo certo. E a adoração não é o que eu quero dar para Deus. Esse é outro ponto. A adoração não é o que eu ofereço, é o que Deus pede de mim. É o que Deus quer, é o que a Bíblia ensina, é o que a palavra de Deus revela para mim e para você. Mas eu quero fazer assim, você pode fazer, mas não é o que Deus pediu. Mas eu quero adorar assim. Pode adorar, mas não é assim que Deus pediu. Adore a Deus do jeito que Ele pede para ser adorado. E adore a Deus pelo motivo correto. Por quem Ele é, o nosso Salvador. E partindo, irmãos, aqui para a última lição que eu queria tirar nesse texto, no capítulo 2, no verso 3, nós temos assim uma outra lição importante. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? No verso 9 ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, a Bíblia está ensinando aqui, meus queridos irmãos, que o povo olhou para aquele templo e falou: nossa, os velhos, os mais idosos, começaram a chorar. E os jovens também. Os jovens de alegria tinham uma casa para adorar. Os mais idosos, porque a glória desse templo não era igual ao do templo de Salomão. Mas Deus diz para eles: a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Por quê? Eles olharam com os olhos humanos. E a gente tem a tendência na nossa vida a olhar as coisas que Deus faz com os olhos humanos, não com os olhos da fé. Deus estava mostrando para eles: olha, isso aqui parece pequeno, mas aqui o Filho de Deus vai pisar aqui. E Jesus veio e pisou. E aquele lugar, que era um simples templo, ficou cheio e muito maior de glória do que o templo de Salomão. Então veja, na nossa vida, dentro do grande conflito, nós temos que aprender a olhar as coisas que Deus coloca na nossa vida com os olhos da fé. Com fé. Lembra do grão de mostarda? Parece pequenininho, não vai crescer nada, não vai dar nada aqui. Confie no Senhor. E o Senhor fará o melhor, para a honra e glória do nome dEle. E sabe, no capítulo 2, no verso 21, ele diz assim, ó: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e terra. Sabe? Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que priorizam a Deus, para aqueles que adoram a Deus e olham o que Ele faz com os olhos da fé, Deus promete abalar céu e terra para salvar e cumprir os seus propósitos na vida de todos nós, amém? Então veja, nós temos uma linda promessa do Senhor. A promessa de Deus é que, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, se nós o temermos, e se nós adorá-lo de maneira que Ele quer, ou da maneira que Ele quer, e olharmos com fé, Deus fará abalar o céu e a terra. E veja a palavra no hebraico que aparece aqui. Eu achei interessante que a tradução, ela significa várias coisas. Tremer é o primeiro.
E quando eu penso em tremer na Bíblia, eu lembro de muitas coisas. Eu lembro da ressurreição de Jesus. Tremeu. Eu lembro quando Deus libertou Paulo da prisão. Tremeu. Eu lembro quando os discípulos oraram e pediram mais Espírito Santo para pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Tremeu. E sabe, Jesus ele promete que se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, todo o universo vai tremer. Vai tremer para você conseguir a sua salvação. Vai tremer para você conseguir se libertar daquilo que você precisa se libertar. Vai tremer para você conseguir conquistar, estar ao lado de Jesus. Talvez eu fale para alguém nessa noite que não tem colocado Deus em primeiro lugar. Tenha colocado outras coisas. Talvez tenha adorado a Deus da maneira que você acha que é certo. Talvez você tenha feito coisas e sido incrédulo. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Há salvação para você. Há salvação para mim. Há perdão para mim, há perdão para você. Sabe, meus irmãos, através de Cristo, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. De novo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos permite recomeçar de novo. Hoje eu quero convidar você a isso. Eu convido você a colocar Jesus em primeiro lugar. Em vista que o mundo quer que você coloque outras coisas em primeiro lugar, hoje Deus ele convida você. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. E quando você fizer isso, eu farei abalar o céu e a terra, para a honra e glória do meu nome. Muito bem, que Deus te abençoe de forma especial. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube recomende esta mensagem para mais pessoas. Convido você também a se inscrever aqui no canal para que você possa receber todos os conteúdos que são publicados aqui. E convido você mais ainda a comentar e a compartilhar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.